Você falou no Lula, posso trazer a fala do Lula então, gente? Porque o Lula criticou o Bolsonaro por transformar o 7 de setembro num evento político. Vamos acompanhar. De um lado, nós temos o candidato que está no cargo tentando utilizar a máquina pública, inclusive agora, usurpando o 7 de setembro do povo brasileiro para ser uma coisa pessoal dele. Ou seja, tratando o 7 de setembro como se fosse uma coisa dele, quando, na verdade, o 7 de setembro é a comemoração de uma festa de interesse de 215 milhões de brasileiros, porque, afinal de contas, é a independência do nosso país e ele poderia ter tido a grandeza de fazer uma grande festa para o povo brasileiro participar da independência. Não, mas ele resolveu fazer para ele, é dele. Ele que já disse, as minhas forças armadas, ele agora está dizendo a minha independência. Felipe, o PT acusa Bolsonaro de usar a máquina pública, principalmente no 7 de setembro. E, por outro lado, também tenta se mobilizar para ganhar em primeiro turno usando essa frente que eles montaram contra Jair Bolsonaro. Bolsonaro está usando a máquina pública? O 7 de setembro, é importante destacar, o 7 de setembro ele tem que ser visto sobre dois aspectos, né? O primeiro aspecto é em relação a esse ufanismo, né, defendido pela direita conservadora, e do outro lado, a esquerda tradicional, né? O ufanismo, na minha opinião, ele é retratado pelo Jair Bolsonaro, que usa, de certa forma, a máquina, né, para sequestrar os símbolos nacionais e o 7 de setembro, né? Mas ele não consegue nacionalizar a data, uma data tão importante, né, que amanhã a gente vai comemorar o bicentenário da independência. Ele não consegue nacionalizar a data porque ele impede, ele deixa de fora da comemoração do bicentenário todas as classes sociais, todos os estados, todas as pessoas que poderiam participar desse ato, porque no final, o que é o nacionalismo é a integração nacional. Então, sobre esse aspecto específico, amanhã, o 7 de setembro, vai ser um fracasso retumbante, porque o Bolsonaro não vai conseguir integrar a sociedade, muito pelo contrário. Mas, por outro lado, aí contrariando com a frase do Lula, né, tem a esquerda tradicional que tem um certo nojinho, vamos assim dizer, dos símbolos nacionais, né? O Bolsonaro sequestrou os símbolos porque a esquerda tradicional deixou de lado, né? Acho isso desimportante. Acha que a luta contra a desigualdade e contra a pobreza se faz ignorando a soberania nacional. Muito pelo contrário, a soberania nacional é sim instrumento institucional, econômico e político para combater a desigualdade social. Então o Lula também está errado, porque o Lula que deixou isso acontecesse, e o Bolsonaro também está errado porque não vai ter, vai ser um fracasso amanhã, porque o nacionalismo, ele visa a integração, a construção de uma identidade nacional. E amanhã a gente vai ver só bolsonarista na rua. É uma pena. Eu sonho com um dia, Marcos, que a gente possa passar o 7 de setembro junto na rua aí, você. Entendeu? Eu sonho com esse dia. Você está convidadíssimo para ir ao 7 de setembro. Eu acho que você está um pouco enganado com relação à premissa só, Felipe. Porque não vai ser um dia de desintegração ou de falta de articulação entre as pessoas. É um dia de comemoração do bicentenário da independência. É um dia de comemoração e de exaltação das liberdades públicas, dos direitos e garantias individuais, da luta contra desmandos e arbítrios por parte de autoridades públicas. É sim um momento em que os brasileiros que sim são patriotas, e desculpa, a palavra ufanismo, ela é falsa. Ela representa patriotismo exacerbado, não tem nada de exacerbado no dia da independência de amanhã. É um dia de comemoração, sim, de pessoas que defendem essas bandeiras e que deveriam ser as bandeiras de todo e qualquer brasileiro. Isso não é bandeira só de um lado, mas tem sim outro lado que tem uma bandeira vermelha que prega e preza pelo comunismo e pelo socialismo. Esse pessoal que canta hino da Internacional Socialista, que representa a decadência, que representa regime autoritário, que representa a morte de 100 milhões de pessoas no século passado. Esse é o nível de loucura que a gente vive hoje no Brasil. Gente que prefere usar a camiseta vermelha ao invés de exaltar a bandeira do Brasil e o hino nacional. Então, é só para deixar claro
como que a gente está inserido no debate. O Bolsonaro ele defende pautas que deveriam ser de todos os brasileiros. Esse é o grande ponto. Felipe, você falou em sequestrar os símbolos nacionais. Um presidente da República usaria o quê? Uma bandeira de outro país? É isso? Não. Eu usei sequestrado de uma forma de monopolizar, né? Como se fosse você pode dar um exemplo? Não, o exemplo que eu dou é o seguinte: quem usa a camisa do Brasil hoje em dia parece que é aquelas pessoas que apoiam Bolsonaro. Quem tem a bandeira do Brasil na varanda de casa, né? Eu olho assim e falo, olha bolsonarista. As pessoas olham bolsonarista. Infelizmente, está relacionado o bolsonarismo com o uso dos símbolos nacionais, o que também foi... Isso foi levado pelo Lula também, que ignorou completamente, Lula no PT, né, de passagem, ignorou completamente essas questões. Agora, Marco, eu acho o seguinte, cara, eu acho que os dois lados estão muito errados em vários aspectos, né? Falar que vai amanhã para as ruas defender a liberdade de expressão, né? Que o PT e o Lula querem impor o comunismo no Brasil, isso aí você está buscando um inimigo, está buscando um argumento retórico para poder defender, para poder ir para a rua, mas não é verdade. Eles teve 14 anos de governo PT e Lula. Você vai falar para mim nunca nesses 14 anos, a liberdade de expressão foi ameaçada. O mensalão e o petrolão não foram artifícios, estratégias e uma estrutura criada para dominar completamente o aparato burocrático e, sim, se perpetuar no poder por mais 50 anos? Essa é a pior conclusão que você pode tirar disso, Felipe. O que existiu nos últimos anos foi, sim, a tentativa de sequestro da máquina pública junto numa relação espúria com o empresariado nacional, a alta cúpula do empresariado nacional, que se prostituiu para tentar enriquecer a qualquer custo com o governo e o governo pensando na reeleição perpétua. Foi exatamente isso que a gente viu. Isso, para mim, você vai me desculpar, é sim um projeto de primeiro Argentina e depois Venezuela, que inclusive o Lula usa no discurso dele. Eu estou maduro. Ele repetiu isso no discurso recentemente. Estou maduro agora, fazendo alusão direta. Eu não sei se dá para fazer essa relação. Ao Maduro. Não sei fazer e mostrando de maneira muito clara que ele quer MST, que ele quer impor restrição à liberdade de expressão das pessoas por meio de regulamentação das redes sociais. Quer dizer, só não enxerga quem não quer. Ele governou 14 anos e não teve nenhum tipo de prejuízo na liberdade de expressão, entendeu? Então, teve sim. Existiu um projeto, sim. Como eu acho também um erro, o petismo... A mídia inteira cooptada pela esquerda, como é que você fala isso pra mim? Chamar de nazista, de fascista quem vota no Bolsonaro. Eu acho absurdo colocar 70% do povo paulista, né, que não vai votar no PT, como fascista. Está completamente errado, equivocado, esquizofrênico esse discurso, esse debate. Universidade, eu não estou aqui para defender meios o Lula, de comunicação. Nem o Bolsonaro, pelo contrário. A infiltração dos esquerdistas nas universidades e na imprensa, você vai me desculpar, se isso não é um projeto de dominação, eu não sei o que é. Olha, então é tudo santo agora. Então beleza, o Felipe falou, a gente vai acreditar. Imprensa e universidade só tem santinho. Não tem militante, não tem ativista nesses lugares. Bolsonaro convocou a população para participar do 7 de setembro. Vamos ouvir. 7 de setembro, vocês lembram como era no passado? Apenas desfiles militares. A participação do povo nunca foi maciça. Por que começou a crescer? Tá? Começou a crescer que o povo começou a se inteirar, saber de política, conhecer a política. 7 de setembro do ano passado, um movimento monstro pelo Brasil, em especial em São Paulo. Nenhuma lixeira foi virada. Não houve um papel queimado na rua, não tomei conhecimento de nenhum ato de violência em boletins registrados, possivelmente registrados em delegacias. E amanhã, todos no 7 de setembro, em Brasília e lá no Rio de Janeiro. Os estados terão suas manifestações também, compareçam de forma ordeira, pacífica, como sempre, com as cores da nossa bandeira verde e amarela. Felipe, você vai participar das manifestações de 7 de setembro, em prol da liberdade de verde e amarelo? Infelizmente eu não posso. Com essa pauta restrita, muito ligada ao bolsonarismo, restrita. eu não vou poder participar do 7 de setembro. Infelizmente, o que eu te falei, né? O Bolsonaro está usando o 7 de setembro, que seria um marco, né, o bicentenário nosso da independência, e está utilizando isso para dividir ao invés de unificar, o que é uma pena, né? Vai ser um
vai ser parte do ato político do Bolsonaro para a reeleição, né? O que isso me torna completamente o bicentenário nosso deixado em segundo plano, né? Infelizmente. Marco? Eu acho engraçado o senso patriótico do Felipe, que é tão grande, né? A vontade dele ir para o evento é tão grande que, por conta de uma convocação feita por um presidente com o qual ele não concorda, ele simplesmente vai se eximir e ele não está muito afim. Então, quer dizer, de novo, né? Eu acho engraçado. Felipe, se você defende as liberdades, se você defende os direitos e garantias individuais, você deveria ir só por conta do que está acontecendo hoje no Brasil, em virtude do excesso, aliás, dos excessos perpetrados, cometidos pelo Poder Judiciário. Isso é uma pauta que não é só restrita ao Bolsonaro, nem ao governo federal, nem a quem apoia ele. Essa é uma pauta que deveria ser parte de um exercício de solidariedade por todos os brasileiros. Se isso acontecesse com você, que é de esquerda, eu me solidarizaria. Eu iria numa manifestação para defender a sua liberdade de falar o que você pensa, sem sofrer abuso, inquéritos absurdos, qualquer tipo de restrição das suas liberdades por um burocrata de plantão. Eu faria isso com você. Então é esse o espírito que deveria irmanar os brasileiros em prol de uma luta comum. E não é isso que acontece, porque o pessoal, aí você está certo, está muito preso nas suas agendinhas individuais. O pessoal de cada um dos partidos, a gente viu a Simone Tebet falando agora, tem o Ciro, eles estão muito voltados às suas agendas individuais, a querer transformar uma espécie de relação entre Lula e Bolsonaro numa pseudo-equivalência. Esse é o problema hoje. É muito mais o divisionismo desses grupos que não vê o verdadeiro problema que está aqui, ó, do nosso lado. Eu queria saber se você vai, Marco, de verde e amarelo na... Vou, claro. Vou estar no caminhão, aqui na Paulista. Vai de vermelho, né, Marco? Vai de vermelho. Não vou de vermelho, não. Senhores,